Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Que o Senhor venha abençoar mais uma vez este estudo, Senhor, da leitura da tua palavra. Que o Senhor venha abençoar cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15. Os levitas designados para levarem a arca. Versículo 1. Faz também Davi a casa para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Versículo 2. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. 3. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. 4. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. 5. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe dos seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe de seus irmãos, e 200. Só subir aqui. E 227. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe dos seus irmãos, 130. 8. Dos filhos de Eliasafã, Semias, o chefe dos seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe dos seus irmãos, 80. 10. Dos filhos de Uziel, Anibade, o chefe dos seus irmãos, 112. 11. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abidatar e os levitas de Uriel, Asaías, Joel, Semias, Eliel e Aminadab. Ele disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós os irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. 13. Pois visto que não levaste a primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não então buscamos, segundo fora ordenou. 14. Santificaram-se, pois, todos os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. 15. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pela vara que nela estavam, como Moisés lhe tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. 16. Disse-lhe Davi ao chefe dos levitas que construíssem aos seus irmãos os cantores para que com instrumentos músicos, com aludes, harpas, cimbales e fizessem ouvir, levantassem a voz com alegria. 17. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dois irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e os dois filhos de Marari, os irmãos deles, Etan, filho de Coazias, e com ele seus irmãos, segundo a ordem, Zacarias, Bené, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Maceias, Matitas, Elifeu, Miqunéias, e os porteiros Oded, Edom e Jeiel. 19. Assim os cantores de Eã, Asaf e Etan se faziam ouvir os símbolos de bronze. 20. Zacarias, Aziel, Semarimote, Eziel, Uni, Eliabe, Meazias, Benaía, com aludes, com voz de soprano. 21.
Matitias, Elifel, Miqunéias, Obed, Edom, Jeel e Azarias com harpas e com voz baixa para conduzir o canto. 22. Kenanias, chefe dos levitas, músico, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. 23. Berequias e Elcana eram porteiros da casa. 24. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazaia, Zacarias, Benaía, Eliazer, os sacerdotes tocavam trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. 25. Foram Davi os anciões de Israel e os capitões de milhares para fazer subir com alegria a arca da aliança do Senhor à casa de Obed-edom. 26. Tendo Deus ajudado os levitas, levaram a arca da aliança do Senhor. Ofereceram sacrifícios 7 novilhos e 7 carneiros. 27. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores. Quenianias, chefe dos, levaram a arca dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. 28. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e símbolos, fazendo ressoar a luz de harpa. 29. Ao entrar na arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando para a janela e vendo o rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Próximo. A paz do Senhor Jesus, boa tarde, irmãos. Estarei dando continuidade na leitura, 1 Crônicas, capítulo 16, a celebração de Davi. Trouxeram, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda de Davi, que lhe tinha armado. Então ofereceram holocausto e sacrifício pacífico perante Deus. 2. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. 3. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. 4. E pôs alguns dos levitas por ministro perante a arca do Senhor. Isto para recordarem, louvarem e celebrar ao Senhor Deus de Israel. 5. Era Asaf o chefe e Zacarias o segundo depois dele. Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaí, Obed-edom e Jeiel, com aludes e com harpas. Asaf se fazia ouvir com cimbalos. 6. Também Banai e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombeta perante a arca da aliança de Deus. 7. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. 8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. 9. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. 10. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. 11. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Aleluias. 12. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e os juízos da sua boca. 13.
vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. 14. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. 15. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. 16. Da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. 17. O qual também Jacó confirmou por estatutos e a Israel por aliança eterna. 18. Dizendo: A ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. 19. Quando eram poucos homens em número, sim, muito pouco os estrangeiros nela. 20. Quando andavam de nação em nação e de um reino para o outro povo. Quando andavam de nação em nação e de um reino para o outro povo. 21. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: 22. Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. 23. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia e de noite a sua salvação. 24. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. 25. Porque grande é o Senhor, muito digno de louvor e mais temível do que todos os deuses. 26. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. 27. Majestade e esplendor adiante dele. Força e alegria no seu lugar. 28. Dai ao Senhor, ó famílias das nações. Dai ao Senhor glória e força. 29. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinho perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. 30. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que não se abale. 31. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. 32. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que nele há. 33. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. 34. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. 35. E dizei: Salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. 36. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de séculos em séculos, e todo o povo disse: Amém. E louvai ao Senhor. 37. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenasse para cada dia. 38. E mais Obed-Edom, com seus irmãos, 68. A este Obed-Edom, filho de Gedutum, e a Rosa pôs como porteiros. 39. E deixou a Zadok, o sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeão. 40. Para oferecerem holocausto ao Senhor continuamente, pela manhã, pela tarde, sobre o altar dos holocaustos. Isso segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor, que tinha prescrito a Israel. 41.
e com eles a Emã, Gedutum e os demais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvar ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. 43. Com eles, pois, estava Emã e Gedutum, com trambotas e símbolos, para que os haviam de tocar e com outros instrumentos de músicas de Deus. Porém, os filhos de Gedudum estavam à porta. 43 e último. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pai do Senhor para os irmãos. Vou fazer a leitura de 1 Crônicas 17. Diz assim: a aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. 2. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. 3. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: 4. Vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor: tu não edificarás casa para minha habitação. 5. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. 6. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes? A quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? 7. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. 8. E fui contigo por onde quer que andares, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. 9. Preparei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. 10. Desde o dia que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. 11. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. 12. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. 13. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. 14. Mas ao confirmarei na minha casa e não o meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. 15. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. 16. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e lhe disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? 17. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e me trataste como se fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. 18. E mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas ao teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. 19. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza para tornar notícias todas essas grandes coisas, notórias todas essas grandes coisas. 20. Senhor, ninguém há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti. Segundo tudo que nós mesmo temos ouvido. 21. Que há como teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome, com essas grandes e tremendas coisas
desterrando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito. 22. Estabeleceste a teu povo de Israel, porque teu povo, para sempre tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. 23. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da tua casa, seja estabelecida para sempre, e faz como falaste. 24. Estabeleça-se, seja para sempre engrandecido o teu nome, diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é o Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. 25. Pois tu, Deus meu, fizeste a teu servo a revelação de que lhe edificaria casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. 26. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. 27 e último. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, abençoastes e abençoada será para sempre. Amém. 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 A paz do Senhor, irmãos. Primeira Crônicas, capítulo 18. E depois disto, aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu e tomou até Gate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. 2. Também feriu os moabitas e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. 3. Também Davi feriu a Adadezer, rei de Zobá, junto a Amate. Indo ele, estabeleceu seus domínios pelos Eufrates. 4. E Davi lhe tomou 1.000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. 5. E vieram os sírios de Damasco ajudar a Hadadezer, rei de Zobá. Porém, dos sírios feriu Davi 22.000 homens. 6. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ele ia. E tomou Davi os seus escudos de ouro que tinha o servo de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. 8. Também de Tibate e de Cum, cidade de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os vasos de cobre. 9. E ouvindo Tou, rei de Anate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá. 10. Mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar por haver pelejado com Hadadezer e os destruiu, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, e enviando-lhe juntamente a toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre. 11. Os quais Davi também consagrou ao Senhor juntamente com a prata, o ouro que trouxera de todas as nações do Edomita e dos Moabitas e dos filhos de Amon e dos filhos dos Amalequitas. 12. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu 18.000 edomitas no vale de Sal. 13. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a seu povo. 15. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo dos exércitos,
E Josafá, filho de Ailude, era chanceler. 16. E Zadok, filho de Aitube, e Alimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdote, e Saúza, escrivão. 17. E Benaía, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam na mão do rei. Amém. Malaia. Pai do Senhor. Vamos ler o 1 Crônicas 19. E aconteceu depois disto que Anás, rei dos filhos de Amon, morreu e seu filho reinou em seu lugar. 2. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Por isso Davi enviou mensageiro para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, e Anum para consolarem. 3. Disseram os príncipes dos filhos de Amon e Anum: pensas, porventura, que foi para honrar teu pai aos teus olhos, que Davi te mandou consolares. Não vieram os seus servos a ti para esquadrinhar, perturbar e espiar a terra? 4. Por isso, Anum tomou os servos de Davi e rasgou-os, cortou-lhe as vestes do meio até a coxa da perna e os despediu. 5. E foram-se, avisaram a Davi acerca daqueles homens. Por isso enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. 6. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odiosos para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, da Síria, de Maaca e de Zobá. 7. E alugaram para si 32.000 carros e também o rei de Maaca e a sua gente. Eles vieram e se acamparam diante de Medebá. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. 8. Ouvindo Davi, enviou Joabe todo o exército dos homens valentes. 9. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte no campo. 10. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e ordenou contra os sírios. 11. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. 12. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E os filhos de Amon foram mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. 13. Esforça-te e esforçando-nos pelo nosso povo, pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que parece bem aos seus olhos. 14. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e eles fugiram diante dele. 15. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram diante de Abisai, seu irmão,
e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. 16. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. Sofaque, capitão do exército de Adazese, marchavam diante dele. 17. Do que avisando Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, foi ter com eles e ordenou contra eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. 18. Porém, os sírios fugiram diante de Israel e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, capitão do exército, matou. 19. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que tinha sido ferido diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. Os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Amém. Madalena. O 20. A paz do Senhor Jesus, capítulo 20 de 1 Crônicas. Versículo 1. Aconteceu que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. Depois foi e cercou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, Joabe feriu a Rabá e a destruiu. 2. E Davi tirou a coroa da cabeça dos reis deles e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e que havia nela pedras preciosas. E foi posta sobre a cabeça de Davi e levou da cidade muito grande despojo. 3. Também levou o povo que estava nela e os fez trabalhar com a serra, com talhadeiras de ferro e com machados. Assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. 4. E depois disto, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai e os Atita feriu a Sipai dos filhos da Rafa e ficaram abatidos. 5. E tornou a haver guerra com os filisteus, então Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o Geteu, cuja haste da aliança era como órgão de tecelão. 6. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura e que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era de raça de Rafa. 7. E injuriou a Israel. Porém, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. 8 e último. Estes nasceram a Rafa em Gaté e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Essa primeira rodada só foi para aquecer nossa garganta. Vamos fazer mais outra rodada aqui. Amém? Amém. 21. Amém. 21. O levantamento do censo. Versículo 1. Então, Satanás se levantou contra Israel e iniciou a Davi a levantar o censo de Israel. 2. Disse Davi a Joabe, ao chefe do povo, ide levantai o censo de Israel, desde Barseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. 3. Então disse Joabe, multipliquei o Senhor, teu Deus, esse povo 100 vezes mais. Porventura o rei, meu senhor, não são todos os servos do meu senhor? Por que requer isso, o meu senhor? Por que trazer assim a culpa sobre Israel?
Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percebeu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. 5. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo que havia em Israel, 1.100.000 homens que puxavam espada. Em Judá eram 470.000 homens que puxavam espada. Porém, o rei Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. 7. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. 8. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque percebi muito loucamente. 9. Falou, pois, o Senhor a Gade, a vidente de Davi, dizendo: Vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e os anjos causem destruição em todo o território de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. 13. Então disse Davi a Gade: Estou em grandes angústias. Cai eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. 14. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram-se de Israel 70.000 homens. 15. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à ilha de Omã, o Jebuseu. 16. Levantou Davi os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de pensos de saco, se aprostaram com o rosto na terra. 17. Disse a Davi Deus: Não sou eu que disse que contasse o povo, eu que pequei, eu que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas que fizeram, Senhor meu, seja pois tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigar o teu povo. 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse a Davi subir para levantar um altar ao Senhor em Ormã, o Jebuseu. 19. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. 20. Vieram-se a Ormã e viu o anjo, e esconderam seus 4 filhos que estavam com ele. Orã, Ornã, estavam debulhando o trigo. 21. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e viu, e saindo que era, se inclinou diante de Davi com o rosto na terra. 22. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da ira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. 23. Então disse Ornã a Davi: Toma-te, rei, o meu senhor, para si, faça dela o lhe bem aparecer. Eis que dou os bois para holocausto, e os
trilhos para a lenha e a trigo para ofertar de manjares. Do tudo. 24. Tornou o rei a Davi a Ornã, não antes pelo inteiro valor a que comprar, porque não tomei o que deu para o Senhor, nem ofereci o holocausto que não me custasse nada. 25. Davi deu a Ornã, porque aquele lugar, a soma de 600 ciclos de ouro. 26. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. 27. O Senhor deu a ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. 28. Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na ira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. 29. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo, no alto de Gibeão. 30. Davi não podia ir até lá para consultar Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Amém? Próximo. Amém. Capítulo 22. Preparativos para construir o templo. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. 2. E deu ordem Davi que se ajuntasse os estrangeiros que estavam na terra de Israel. Ordenou catadores de pedras para que lavrassem pedras de decoração para edificar a casa de Deus. 3. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado. 4. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. 5. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. 6. Então chamou a Salomão, seu filho, e ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. 7. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. 8. Porém, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante mim. 9. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os teus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, em paz e descanso darei a Israel nos seus dias. 10. Ele edificará uma casa ao meu nome e me será por filho. Eu lhe serei por pai e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. 11. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo. Prospere e edifica a casa do Senhor teu Deus, como disse de ti. 12. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel. Isso para guardar a lei do Senhor teu Deus.
13. Então prosperará se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, e nem tenhas pavor. 14. Eis que na minha opressão prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e de ferro que não se pesou, por querem em abundância. Também madeiras e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. 15. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, cortadores, artífices em obras de pedras e madeira, e todos os homens que são peritos em toda sorte de obra. 16. Do ouro, da prata, do cobre e do ferro não há conta. Levanta-te, faz a obra, e o Senhor seja contigo. 17. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: 18. Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao seu redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. 19 e último. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos, edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vossos sagrados de Deus se tragam a esta casa, se há de edificar ao nome do Senhor. Amém. Primeiras Crônicas 23. Tem assim os turnos e funções dos levitas. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. 2. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. 3. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número contado um por um foi de 38.000 homens. 4. Desde que havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor. 6.000 oficiais e juízes. 5. 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos que Davi fez para esse mister. 6. Davi os repartiu por turno, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari. 7. Filhos de Gerson, Ladã e Simei. 8. Filhos de Ladã, Jeiel, o chefe Zetã e Joel. 3. 9. Filhos de Simei, Selomite, Aziel, Arã. 3. Estes foram os chefes da família de Ladã. 10. Filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus, Berias. Estes foram os filhos de Simei. 4. 11. Jaate era o chefe de Ziza, o segundo mais Jeus, e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que estes dois foram contados por uma só família. 12. Filhos de Coate, Arão, Izá, Hebron, Uziel. 4. 13. Filhos de Arão, Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos perpetuamente, e para queimar incenso diante do Senhor, para servir e para dar as bênçãos em seu nome eternamente. 14. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés, Gerson, Eliezer, filho de Gerson, Sebuel, o chefe. 17. Filho de Eliezer, Reabitas, o chefe, e não teve outros. Porém, os filhos de Reabitas se multiplicaram grandemente. 18. Filho de Isaías, o chefe. 19. Filhos de Hebron, Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecamião, o quarto. 20. Filhos de Uziel, Mica, o chefe, Isias,
O segundo, 21, filhos de Merari, Mali, Musi, filhos de Mali, Eleazar e Quis. 22, morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus irmãos, as desposaram. 23, os filhos de Musi, Mali, Éder e Gemonte, 3. 24, são esses os filhos de Levi, segundo as suas famílias, os chefes delas, segundo foram contados nominalmente, um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. 25, porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu a paz ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. 26, assim os levitas já não precisaram levar o tabernáculo e nenhum dos seus utensílios para o seu ministério. 27, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. 28, o cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus. 29, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para a oferta de manjares, os coscorrão, asmos, as assadeiras, o tostado e toda sorte de peso e medida. 30, deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graça ao Senhor e ao louvarem, e da mesma sorte à tarde. 31, para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, perante o Senhor, segundo o número determinado. 32 e último, e para que tivesse o seu cargo a tenda da congregação e o santuário atendesse aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Amém. Capítulo 24. Davi divide o sacerdote em 24 turnos. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. 2. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. 3. E Davi os repartiu, como também a Zadok, os filhos de Eleazar, e a Alimeleque, dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. 4. E achou-se que eram muito mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seu pai, 8. 5. E os repartiram por sorte uns com os outros, porque houve maiorais do que os santuários e maiorais da casa de Deus. Assim, dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. 6. E os registrou Semaías, filhos de Natanael, o escrivão dentre os levitas, perante o rei e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Alimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes, e entre os levitas, um dentre as casas dos pais se tornou para Eleazar, se tornou para outros Itamar. 7. E saiu a primeira sorte a Jeoararibe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, 9. A quinta a Malquias, a sexta a Miamim, 10. A sétima a Cos, e a oitava a Abias, 11. A nona a Jesuá, a décima a Secanias, 12. Um décima a Eliasibe, e o décima a Jaquim,
13. A 13ª, a Upa. A 14ª, a Jezibiabe. A 14, a 15ª, a Bilga. A 16ª, a Imê. 15, a 17ª, a Ezi. A 18ª, a Apis. 16, a 19ª, a Petaías. A 20ª, a Jesquiel. 17, a 21ª, a Jaquim. A 22ª, a Ganu. 18, a 23ª, a Delaías. A 24ª, a Maazias. 19, o ofício deste no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhe for ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. 20. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. 21. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o chefe. 22. Dos filhos de Isaritas, Selomite. Dos filhos de Selomite, a Jaate. 23. Do filho de Hebron, a Gerias, o primeiro. A Marias, o segundo. Jaziel, o terceiro. E Mecameão, o quarto. 24, dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Sami. 25, o irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. 26, os filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jazias, Benô. Os filhos de Merari, de Jazias, Benô, e Zoão, e Zacu, e Ibre. 28, de Mali, Eleazar, e este não teve filho. 29, quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jeramael. 30, e os filhos de Muzi, Mali, Eder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. 31. E também eles lançaram sorte igualmente com seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi e Zadok, Aimeleque, e os filhos dos pais entre os sacerdotes, e entre os levitas, o chefe da casa dos pais, e bem assim seu irmão menor. Amém. Amém. 1 Crônicas 25. Nomeação dos músicos. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com alaudes e com saltérios. E este foi o número dos nomes aptos para a obra de seu ministério. 2. Dos filhos de Asaf foram Zucu, José, Netamias e Azarela, filho de Asaf. O cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. 3. Quanto a Gedutum, foram os filhos de Gedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias, Matitias. 6. A cargo de seu pai Gedutum, para tanger harpas, o qual profetizavam, louvando e dando graças ao Senhor. 4. Quanto a Emã,
os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jeremonte, Ananias, Amanias, Eliate, Gildati, Romati, Ezer, Jobescasa, Malote, Orte e Maazaote. 5. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente, o rei das palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. 6. Todos estes estavam sob a direção de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltério, alaudes e harpas, para o ministério da casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sobre as ordens do rei. 7. E era o número deles, justamente com seus irmãos instruídos no canto ao Senhor. Todos eles, mestre, 288. 8. E deitaram as sorte acerca da guarda igualmente. Assim, o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. 9. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, ele, seus irmãos e seus filhos, a todos eram 12. 10. A terceira a Zucum, seu filho de seus irmãos, 12. 11. A quarta a Isili, seu filho e seus irmãos, 12. 12. A quinta, a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. 13. A sexta, a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. 14. A sétima, a Gessarela, seus filhos e seus irmãos, 12. 15. A oitava, a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. 16. A nona, a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. 17. A décima, a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. 18. A undécima, a Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. 19. A duodécima, a Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. 20. A 13ª, Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. 21. A 14ª, a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. 22. A 15ª, Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. 23. A 16ª, Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. 24. A 17ª, Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. 25. A 18ª, Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. 26. A 19ª, a Maloti, seus filhos e seus irmãos, 12. 27. A 20ª, a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. 28. A 21ª, Oti, seus filhos e seus irmãos, 12. 29. A 22ª, a Gidalti, seus filhos e seus irmãos, 12. 30. A 23ª, a Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. 31. A 24ª, a Romã Tiezé, seus filhos e seus irmãos, 12. Amém. Pai do Senhor, capítulo 26. Título é a indicação dos porteiros. Versículo 1. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas,
foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. 2. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gedial, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto. 3. Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elionai, o sétimo. 4. Os filhos de Obed-edom foram Samaías, o primogênito, Zeozabede, o segundo, Joá, o terceiro, Sacá, o quarto, e Natanael, o quinto. 5. Amiel, o sexto, Assacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. 6. Também a seu filho Samaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, 7. Os filhos de Semaía, Otni, Rafael, Obed e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. 8. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom. Eles e os seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério. Ao todo, 62 de Obed-edom. 9. Os filhos e os irmãos de Mesalemias, homens valentes, foram 18. 10. E o de Osa, dentre os filhos de Merari, foram filhos. Sinri, o chefe, ainda não era o primogênito, contudo seu pai constituiu o chefe. 11. Ilquias, o segundo. Tebalias, o terceiro. Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Osa foram 13. 12. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os chefes dos homens da guarda, juntamente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. 13. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. 14. E caiu a sorte do Oriente a Selemias. Lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro, entendido, e saiu-lhe a do norte. 15. E para Obed-edom a do sul, para seus filhos a casa das tesourarias. 16. Para Supim e Osa a do ocidente, junto à porta Salequete, perto do caminho da subida, uma guarda de fronte e outra guarda. 17. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia. Porém, as tesourarias de 2 em 2. 18. Em Parbar, ao oriente, 4 junto ao caminho e 2 junto a Parbar. 19. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos de Coraitas e dentre os filhos de Merari. 20. E dos levitas, Aias, tinha cargo de tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. 21. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita foi chefe dos pais Jeiel. 22. Os filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão, estes tinham os cargos dos tesouros da casa do Senhor. 23. Os Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Ozelitas. 24. E Sebeu, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. 25. E seus irmãos foram do lado de Eliser, Reabias, seu filho, Isaías, seu filho, Jorão, seu filho, Zicri, seu filho, e Selomite, seu filho. 26. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares, de centenas e capitães de exército tinham consagrado. 27. Dos despojos das guerras, dedicaram ofertas para prepararem a casa do Senhor. 28. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, Saul, filho
de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. 29. 2 israelitas, Kenaninas e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais de juízes. 30. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que tinham cargo dos ofícios em Israel, além de Jordão, para o ocidente, em toda a obra do Senhor, para o serviço do rei. 31. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, e de suas gerações entre os pais. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. 32 e último. E seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes dos pais, o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, amados. 1h e 11 aí de leitura. Por hoje tá bom. Glória a Deus. Ora aí, irmã Zenilda, para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse momento que a gente passou lendo, Senhor, a tua palavra. Que ela seja luz para o nosso caminho e nos guie, nos livre, Senhor, de todo o mal. Em nome de Jesus, nos dá um final de semana abençoado, debaixo da tua presença. Amém. 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 Paz Senhor a todos. Até sábado Amém. que Glória a vem. Deus. Senhor, meus queridos.